O homem havia quebrado essa aliança com Deus. E Deus então decide enviar seu próprio filho agora para restabelecer uma aliança, chamada de nova aliança, aliança do sangue de Jesus. Existia um pacto, existia uma aliança. E esse pacto deveria ser feito através de um sangue de inocente, não mais de um cordeiro pascual, não mais de um cordeiro. Mas aquela Páscoa era totalmente diferente. Porque naquele dia, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, escolheu aquela cruz para morrer em nosso lugar. No Monte do Calvário, então, foi estabelecida a nova aliança, a retificação da nossa comunhão com Deus. E essa aliança, ela não foi escrita com tinta, mas ela foi escrita através do sangue de Jesus. A cruz escreveu através do sangue de Jesus. A tinta ali era o sangue de Jesus, escrevendo uma nova história em nossas vidas. E esse ato de cruz foi o que escreveu uma nova história. O pai olhava e não viu um justo sequer. E quando ele viu que o caminho estava corrompido, a aliança estava corrompida, ele precisava fazer um novo caminho. Então ele enviou o caminho chamado Jesus, no qual disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, disse o Senhor Jesus. Então o Pai, através do ato de Cristo na cruz, Ele abriu um novo caminho, um livre acesso a Ele. Hoje nós temos um livre acesso ao Pai, através do seu Filho Jesus, daquela morte de cruz. Você pode dizer obrigado, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Hoje existe um tapete estendido. Hoje existe um caminho. Hoje existe um sentido. O sangue é o selo da não nulidade. Existe uma palavra no grego que é epapax ou efafax. Essa palavra efafax, ela tem uma conjuntura muito interessante, porque essa aliança, ela diferencia todo homem de uma causa. Então, essa palavra efapax significa de uma vez por todas. De uma vez por todas. Nessa exegese da justificação na antiga aliança, o sangue dos animais apenas cobria o pecado temporariamente. Depois a pessoa precisava de novo matar, emolar um novo animal, apresentar diante do Senhor para novamente justificar os seus pecados. E novamente. Então precisava de uma nova aliança, do efapax, ou seja, de uma vez por todas ser quitada essa dívida. Essa dívida precisava ser paga de alguma maneira. Então Jesus faz uma obra redentora na cruz chamada efapax. De uma vez por todas, todas as dívidas foi quitada diante do Pai. Aleluia. Aleluia. Era a justificação de todo pecado. Quando Jesus verteu seu sangue, ele realizou um ato de efapax. Pastor, está na Bíblia. Abre comigo aí, Hebreus 10:10. Hebreus 10:10. O que está dizendo aí? Eu vou ler na versão NVI. Quem é rápido na Bíblia aí? Já achou? Diga amém. Tem gente rápida na Bíblia, ó. Hebreus 10:10. Eu vou ler na NVI, hein? Pelo cumprimento desta vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Uma vez por todas. Está escrito efapax, uma vez por todas. No processo civil criminal, quem é do direito aí sabe, existe uma situação que quando um advogado acha que não houve justiça, não houve algum tipo de situação, houve alguma coisa, um trâmite ilegal, ele entra com um processo chamado de nulidade processual. Ele quer anular o processo. Ele decide anular o processo. E aqui, nesse ato de Jesus agora, não existe mais nulidade. Porque diante do juiz, diante do Senhor,
a causa foi paga. Não tem como mais Jesus voltar na cruz e morrer de novo. Não, porque já foi pago de uma vez por todas. Já está quitado. Aleluia, não é espaço nem mesmo para nulidade. Isso significa que a obra de Cristo na cruz é impossível de ser anulada. Não há revogação. Se você está em Cristo, sua dívida não é apenas adiada. Não, ela está extinta. Acabou. Aleluia. Quem está em Cristo aí? A não nulidade da cruz é o que nos dá segurança de entrarmos do santo diante do grande rei, do grande juiz, e dizer: a dívida que eu tinha foi paga, hoje eu tenho livre acesso ao Pai. Aleluia. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Glória a Deus. Enquanto o sangue justifica perante a justiça de Deus, a cruz revela o amor do Pai para com o Filho. Nós sabemos que o véu se rasgou de cima a baixo, ou seja, foi algo que veio de Deus, vem dos céus para nós, não do homem para Deus. Não é a obra humana, é a obra de Deus, é a graça salvífica do Senhor. Ou seja, ela veio de cima para baixo, ela veio do Senhor. No exato momento que o sacrifício foi consumado, o véu do templo se rasgou. Isso prova que foi iniciativa de Deus e não do homem. E ali foi feito um novo caminho, um caminho para Ele. Onde, como diz a letra do pastor Fernandinho, onde você pode se achegar somente pelo sangue. A cruz não é apenas um evento histórico na humanidade. Como assim histórico, pastor? Se você for ler a história, existe o asseio, o descer antes de Cristo, depois de Cristo. Houve um ato histórico ali. Mas não é apenas um ato histórico para entrar nos anais da história. Não, a cruz não é apenas um evento histórico. É a ponte que Deus construiu entre o abismo chamado pecado, entre o abismo chamado distância, chamado pecado, chamado rebeldia. Ele agora cria uma ponte chamada Jesus, um livre caminho agora que você passa por cima, chamado Jesus, e chega diante do Pai. Não há nulidade nisso. Já não há mais separação. Aleluia. O amor do Pai preparou um caminho onde podemos chegar agora com confiança diante do Senhor. Nós lemos aqui Simão Cirineu. O Simão Cirineu é o retrato da igreja da Nova Aliança. Aqui nós vemos o encontro inusitado de Mateus 27, 32, de Lucas 23, 26. Jesus estava exausto. Jesus estava tão exausto que os soldados que estavam ali açoitando Jesus temeram. Jesus não conseguia chegar até lá, até a cruz, até lá no Calvário, para ser fixado à cruz. Então o Simão, chamado Cirineu, porque é da cidade de Cirene, como se fosse Simão Fabricianense, como fosse assim, Simão, ele estava vindo do trabalho, ele estava vindo do campo, ele não estava passeando. Teologicamente se acredita que ele estava no campo, ele estava arando, ele estava preparando o campo, estava trabalhando, e era chegar o tempo de Páscoa, e ele veio para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Mal sabia ele que ele faria parte dessa história. Ele foi forçado pelos soldados a também a carregar a cruz. Aquele homem foi forçado pelos soldados a também carregar por uma parte, por um pedaço, aquela cruz, a cruz de Cristo. Então Simão de Cirene, nós encontramos que a identificação com a cruz, Simão foi forçado a carregar essa cruz, mas ao olhar esse ato, Charles Spurgeon, um dos maiores escritores da história, nos ensina que Simão é o retrato da obra da igreja ao longo de todas as gerações. Spurgeon afirma que somos portadores da cruz após Jesus. Olha que profundidade nisso. Jesus carregou o peso do pecado sozinho. Isso se chama justificação.
Simão carregou o peso da madeira após Jesus. Isso significa testemunho opróbrio. Opróbrio. Dentro de uma hermenêutica, nós entendemos que Simão é como a igreja de 2026. Ela é chamada a carregar a sua cruz. Ou seja, ela é chamada a testemunhar a morte de cruz e falar desse evangelho chamado Jesus que tira o pecado do mundo. Somos continuadores, o caminho atrás, os seguidores, aqueles que seguem o rastro da cruz de Cristo. Jesus abriu o caminho para o Pai, e nós mostramos agora esse caminho para o mundo, suportando o opróbrio por causa dele. Bem-aventurado quem suportar o opróbrio por causa de Cristo. Bem-aventurado aquele que foi humilhado por nome de Cristo. Bem-aventurado aquele que foi injuriado por nome de Cristo. Agora é a nossa vez. Agora é a nossa hora. É a hora de nós seguirmos o ministério de Jesus. É a hora agora de nós caminharmos segundo a cruz de Cristo, seguindo o evangelho de Jesus. Ah, pastor, mas está tão pesada essa cruz, pastor. Ah, pastor, eu até penso em deixar essa cruz. Essa cruz pode ser, às vezes, seu ministério, meu irmão, minha irmã. Essa cruz que você está levando, às vezes pode ser as humilhações, afrontas que você suporta por você servir a Jesus. Quantas vezes tem um marido que é cristão, ou a esposa que é cristão, e o cônjuge não é cristão? Tanta humilhação, tanta situação que tem passado dentro de casa, do marido, do cônjuge, da esposa, dos filhos. Mas essa é a sua cruz? Toma a sua cruz e siga-me, disse Jesus. Segue até o fim. Ah, pastor, minha cruz é a minha família. Seu maior ministério. Toma a sua cruz e siga Jesus. Não abra mão da sua cruz. Sua cruz é o seu chamado. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: a sua cruz é o seu chamado. Sua cruz é o seu ministério, meu irmão. Ô, minha irmã, sua cruz é o chamado de Deus para a sua vida. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu a cruz, nós também venceremos essa cruz. Aleluia. Jesus tomou uma cruz que não era dele. A cruz que Jesus levou ali, fisicamente falando, era a cruz de Barrabás. Barrabás, existem diversas linhas teológicas sobre Barrabás, né? E diversas delas apontam para diversas situações. Mas Barrabás, ele também era conterrâneo, ele também era judeu, mas ele era um homem que foi condenado. Ele era um terrível malfeitor daquela época. E existe uma contradição teológica dentro dos evangelhos sinóticos. Mateus e Marcos falam sobre a questão da distinção judaica, e outros falam que é romana, como João, por exemplo, fala que é romana. Mas existiu um momento em que foi jogada a opção, foi dada a opção para o povo. Quem vocês escolhem? O que vocês escolherem, nós vamos livrar. Hoje, eu vou lavar minhas mãos, e esse será livre de toda a condenação. E o povo gritava: solte Barrabás e crucifica Jesus. O povo escolheu Barrabás. E tem uns que dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Não era Deus que estava mandando soltar Barrabás para crucificar Jesus. O povo escolheu Barrabás. Jesus, ao assumir aquela cruz,
Ele não fez isso por si mesmo, mas ele fez isso por uma humanidade que estava perdida. Ele assumiu aquela cruz, aquele madeiro. Ele se fez maldição em nosso lugar. Não era mais como uma festa pascual qualquer, aonde se amolava e molava ali o cordeiro. Não, agora era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que estava pronto a morrer em nosso lugar. Ele assume aquela cruz, e ali é estabelecida a mesa da nova aliança. Uma mesa, porque a mesa biblicamente ela aponta para a comunhão. A mesa ela aponta em estar junto, a olhar olhos nos olhos. E naquela época de Jesus, não existiam cadeiras para sentar em torno na mesa. Cada um sentava-se ao chão, meio de lado assim. Tanto é que no momento da ceia, né, um dos discípulos de Jesus até reclinava a cabeça sobre os ombros de Jesus. Então você via que era bem próximo, a pessoa sentava bem de lado assim, meio bem próximo na mesa. E ali a mesa agora ela aponta que o Pai estava abrindo um caminho também de comunhão, de aliança diante dele. Aleluia, aleluia. Agora é apresentado para nós, pelo próprio Jesus, a ceia. E ele disse: fazei isto em memória de mim. Ou seja, todas as vezes que nós ceamos, nós precisamos lembrar da morte de Cristo. Embora seja uma morte triste, terrível, mas ele diz que todas as vezes que nós vamos fazer isso, nós devemos celebrar a morte dele, porque a celebração da morte é a celebração sobre a morte, é a celebração da vitória sobre a morte. Ele diz: ó morte, onde está o seu aguilhão? E ali Jesus, ele vence a morte. Nesse período Jesus, ele faz a separação do céu. Nesse momento ele há separação. Nesse momento Jesus ele prega para aqueles que estavam já perdidos. Em espírito ele fez isso. E a morte não conseguiu vencer, porque ele disse na própria cruz: Pai, a ti entrego o meu espírito. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Cear é um ato de trazer memória à aliança reedificada no Calvário. Todas as vezes que nós ceamos, nós precisamos recordar esse ato do Calvário. Tomar do cálice é beber do sangue da aliança. É lembrar, é tipificar, é representar. Comer do pão é comer daquele, como se fosse pedaço daquele corpo que foi rasgado naquela cruz. Isso que representa, isso que tipifica. O corpo foi entregue em nosso lugar. E o próprio Jesus disse que aquele que não o faz não tem parte com ele. Quer ter parte com Jesus, então você precisa cear lembrando disso. E sabendo que muito em breve Jesus voltará para buscar a sua igreja. E em breve nós estaremos com Ele na eternidade, ceando com Ele, face a face com o nosso Senhor. Aleluia. Nós precisamos ter a lembrança, chamada de memorial. A ceia fala de memorial. É trazer a memória, é trazer esperança. É como disse Jeremias: eu quero trazer à memória aquilo que me traz a esperança. Ao tomarmos do pão, ao tomarmos do cálice, lembramos que o sangue já nos justificou. O sangue já foi o efapax, é de uma vez por todas. E que o amor que nos atraiu, o véu já se rasgou. Agora nós já temos uma aliança com Ele. É isso que fala da nova aliança. O compromisso. Sim, a ceia fala de compromisso. Compromisso da igreja.
Porque Jesus também na ceia, ele nos adverte: se você tiver fome, coma em casa. Por que Jesus falou isso? Porque naquela época era normal ceiar, a ceia era normal, era uma refeição. Só que ele falou: olha, quando você for fazer essa refeição nesse sentido da ceia, da Santa Ceia, fazer isso dessa forma. Ele deu orientação. E existiam os comilões, que ele ia simplesmente por comer. Ele não estava preocupado com o sentido daquela ceia. Nós entregamos pequenos frascos, de pão. Mas se desse um pedação de pão também para cada um, tudo bem, não fala o tamanho, a medida. Mas isso fala também para nós que isso não está falando de uma fome física. Isso está falando de uma aliança, de uma nova aliança que foi restaurada no Calvário. É esse o sentido. Então isso fala de compromisso, assim como Simão Cirineu. Simão Cirineu, ele ali aponta para a igreja do Senhor, que agora vai seguir o ministério, que também vai tomar a cruz de Cristo e vai seguir a Jesus logo após ele. Ah, queridos, eu fico aqui olhando, imaginando, porque Jesus acabara de dizer com os seus discípulos: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Logo em seguida a crucificação, logo em seguida Simão Cirineu fez na prática o que ele tinha acabado de falar com os discípulos. Quer seguir Jesus? Toma a sua cruz e siga-me. O compromisso da igreja é seguir Jesus, é seguir os passos de Jesus, é fazer como ele fez, é amar como ele amou, é pregar como ele pregou, é praticar o evangelho como ele nos ensinou. Assim como Simão Cirineu voltou do campo cansado, ele achava que fazia simplesmente uma celebração de Páscoa com a sua família. Ele volta ali no campo, e ele teve a sua vida e a vida da sua família, Alexandre Rufo, completamente transformada pela cruz de Cristo. Oh, querido, nós não saímos da ceia da mesma forma. Nós saímos portadores da cruz, discípulos que caminham atrás do seu mestre. Os grandes pseudos, os grandes entendedores, os grandes historiadores, eles tinham aos seus pés os seus discípulos, aquelas pessoas. Ele ensinava as pessoas, como hoje existem os coaches, que vai muito já atrás do coach. Existiam os grandes mentes brilhantes, e as pessoas seguiam eles para aprender com eles. E ouviam palavras e palavras. Mas com Jesus é diferente. Quer me seguir? Toma a sua cruz e siga-me. Jesus assumiu a cruz dele, que era a sua, que era a minha, que era a nossa. Agora está na hora da nossa vez de tomarmos a nossa cruz, o nosso ministério, o nosso chamado, e também seguirmos a Jesus. Fazemos como os heróis da fé, que teve a honraria, até em sua morte, em dizer como honrado fomos de seguir a Jesus e morrermos por sua causa. Os discípulos de Jesus, embora eles estejam aqui todos citados na palavra, todos tiveram mortes cruéis, como de Pedro, que foi crucificado também. Mas Pedro falou: eu não mereço morrer como meu mestre, por favor, meu último pedido, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo, porque eu não mereço morrer como meu Senhor, como meu Salvador. Tomar a sua cruz é estar disposto a viver a vida de Cristo até o final, é assumir aliança com Cristo. Nós hoje vamos sair daqui portadores da cruz de Cristo, discípulos que caminham atrás do seu mestre. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Vamos orar assim nessa noite.